E no 146. Muito feliz. Vamos orar? Bendito o Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo, Deus e Pai de muitos, de todo aquele que crê em Jesus como o Senhor de sua vida. Essa noite aqui, nosso Deus, nós te damos graças primeiramente por tua palavra. Agradecemos por essa oportunidade de ouvirmos uma vez mais o Evangelho da graça da salvação. Nós te damos graças, todos aqueles que já creem, que podem chamar a ti de Pai. Nós te damos graças por esse que foi até a cruz, derramou o seu sangue para glorificar a ti e nos salvar. Assim, Pai, esses que já creem, intercedem por aqueles que porventura aqui, essa noite, ainda não creem em Jesus como Senhor, como seu Salvador. Nós pedimos, Pai, que tu possas tocar cada coração aqui com tua palavra. E se alguém ainda não aceitou a Ele como seu Salvador, que essa noite seja o dia da sua salvação. Assim, na expectativa de vermos essa face bendita, nós encomendamos
essa pregação do Evangelho, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Esse hino, que maravilhoso vai ser. Nós poderíamos pensar se todos estivessem reunidos nesse momento em que o Senhor Jesus virá buscar todo aquele que crê nessa obra que Ele consumou na cruz. O gozo de nós cantarmos a Jesus, esse que nos resgatou, sem méritos nenhum, sem merecimento da parte desse que foi resgatado, ou desses que foram resgatados, mas somente pelos méritos desse que resgatou e que pagou cada um dos nossos pecados. Então, esse hino propriamente está falando daqueles que creem no Senhor Jesus, mas se você está aqui essa noite, certamente você já ouviu esse evangelho, porque essa é uma reunião em que vai ser anunciado as boas novas. Então é uma reunião diferente, onde vai ser pregado, anunciado esse evangelho da graça. Então, o evangelho nós aprendemos pela palavra de Deus, nós apreendemos pela palavra de Deus que somos pecadores, necessitamos de um Salvador. O Salvador é Jesus Cristo. Esse homem foi pregado na cruz, glorificou a Deus, foi sepultado, ao terceiro dia ele ressuscitou. Depois de andar 40 dias aqui, ele foi elevado ao céu e a qualquer momento vem buscar aqueles que creem. Então, nós temos ouvido nesses dias aqui, nessas reuniões, a respeito da vinda do Senhor, desse momento em que o Senhor vem buscar os seus, essa vinda para os seus. Existe uma outra vinda que ele virá com os seus. E tudo isso que nós vemos está escrito nesse livro aqui. A Bíblia é a palavra de Deus. Não é que a Bíblia tem uma parte que ela aquilo é a palavra de Deus, outra parte não é a palavra de Deus. Ou às vezes nós podemos pensar, alguns pensam que podem pegar partes da palavra de Deus e falar, não, isso é a palavra de Deus, isso aqui não é. Nós estamos dizendo que tudo isso aqui é a palavra de Deus. Tudo que está determinado, Deus vai fazer. Então, eu estava pensando num versículo como esse, olha só, vamos ler Gênesis, capítulo 2. Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Talvez você tenha aprendido outras coisas sobre como o homem veio a existir, como o homem foi feito. Então nós vimos várias coisas que são ensinadas, inclusive na escola, quando nós aprendemos que, não sei, era um micróbio, um negocinho pequenininho, depois foi crescendo, e depois se transformou num animal, às vezes era um macaco, e depois que ele era curvadinho, e depois foi andando, e daí se transformou num homem. A palavra, se nós crermos no que Deus disse, isso que é ensinado
nas escolas onde nós estamos aprendendo agora, o que nós já passamos, nós já vamos ver que isso cai por terra. Então, Gênesis capítulo 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Isso é o que está escrito nesse livro que nós estamos dizendo, é a palavra de Deus. Você crê nisso? Porque a incredulidade, quando a gente aprende essas coisas na escola, muitas vezes fala, pera um pouquinho. Como é que Deus fez o homem? Será que ele pegou um saco de 60 quilos de pó da terra, juntou, fez o coração do homem, começou a bater? A incredulidade vai zombar disso. Uma pessoa que, às vezes, ela professa conhecer muitas coisas, mas uma pessoa que não crê na palavra de Deus, ela não vai apreender isso por fé. Porque a fé está intimamente ligada ao que Deus disse em sua palavra. Então, se, por exemplo, tem alguém aqui que não crê que o homem foi feito do pó da terra, ele não vai conseguir, essa pessoa não vai conseguir em crer mais nada do que vai ser dito aqui essa noite. Olha só que importante isso. Então nós estamos falando aqui, segundo a palavra de Deus, que o homem foi feito do pó da terra. Você crê nisso? Ah, Pisa, eu não entendo. Nós não estamos falando de entender, porque imagine, eu não sei como, né? Nós não sabemos como Deus fez. A pergunta é, você acredita, crê? Põe sua confiança no que Deus disse. Deus está dizendo assim, o homem do pó da terra formou o Senhor Deus, o homem do pó da terra. Se você já apreende isso, nós vamos para um outro ponto agora. Eu estava falando, esses dias estava falando com as crianças em algum lugar, e foi perguntado assim, escuta, aí a mulher também foi feita do pó da terra? Eles disseram, não, tio. A mulher foi feita da costela de Adão. Olha só, vamos ler esse versículo. Capítulo 2, versículo 22. Primeiro, Deus dá um sono pesado para Adão. Isso tem uma série de figuras. Uma figura de Cristo, inclusive, quando ele vai entregar a sua vida para que a mulher, a igreja, possa vir a existir. Então, no versículo 22, ele fala assim, e da costela, capítulo 2 de Gênesis, versículo 22, e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. Então Deus pega uma costela e vai fazer, formou uma mulher. Você crê nisso? Repito, se você não crê nisso, nós não temos como avançar em mais nada. Você não vai acreditar em nada do que vai ser dito essa noite ou do que tem sido dito já nesses dias aqui. Porque a incredulidade vai falar assim como ela falou, mas quanto de pó? A incredulidade quando fala, mas peraí, quando Deus tirou, saiu sangue? Porque depois ele serra de carne. Então, se a gente começa a fazer essas perguntas, e as pessoas que querem zombar daqueles que creem verdadeiramente nisso, eles vão fazer essas perguntas. Para você que está na escola, ele vai perguntar, essas pessoas vão perguntar para você. Então, muitas vezes nós vamos ter que responder na prova lá na escola que o que eles querem que a gente responda, mas nós temos que saber a verdade, e a verdade é essa. Nós temos que confiar
no que está escrito. Nós não sabemos como Deus fez. O fato é, Ele fez. Então, olha só, então nós já temos o primeiro homem, Adão, e a primeira mulher, Eva. Um feito do pó da terra, e o outro, Eva, feita da costela de Adão. Entendemos sobre isso? Não. O que a fé faz? Porque, pensando em Hebreus capítulo 11, versículo 1, fala assim, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que se não veem. Então, o efeito da fé é falar assim, não, peraí, você entende? Pise, você entende? Não, mas eu creio. E você, suponhamos que você chama Antônio. Antônio, você entende isso? Você vai responder para mim, Pise, eu não entendo. Mas você crê, Antônio? O Antônio vai responder assim, eu creio. Então é a partir daí que nós podemos falar de outras coisas. E a gente tem aprendido, tem ouvido nessa mídia, por exemplo, na internet, no TikTok, a gente vê muitas coisas ali passando que são tidas como verdade, mas não são verdade. Então, é uma mentira contada muitas vezes que ela passa assim, puxa, mas isso é mentira, é mentira, é mentira. Não, não é tão, peraí, isso aí pode ser verdade, e de repente ela vira uma verdade. De tanto que a mídia faz com que nós, a mídia de outras maneiras, porque Satanás é o príncipe desse mundo. Esse livro nunca foi tão atacado assim como ultimamente, mas ele foi atacado em todos os tempos. O livro que eu estou dizendo é a Bíblia. E às vezes nós vemos assim nesses meios de comunicação, eles falando assim, mas pera um pouquinho. Você tem que confiar no seu coração. Se o seu coração está falando para você ir, você vai. Fica, você fica. Faz isso, você faz. Nós vamos ver outra coisa que a palavra de Deus diz a respeito do meu coração. E o meu coração é igualzinho ao seu. Olha só o que nós vamos ver. Vamos ler Jeremias, um pouquinho mais difícil de encontrar, mas Jeremias, capítulo 17, versículo... Eu vou ler esse versículo antes, porque nós podemos confiar no que o homem diz e nós podemos confiar no que Deus diz. Nós podemos colocar essas coisas aqui a respeito do nosso coração, ouvindo essas recomendações, confia no seu coração. Algo que não é digno de confiança, nós vamos ver. Ou nós podemos confiar em Deus. Vamos ver primeiro esse versículo, capítulo 17, versículo 7. Capítulo 17 de Jeremias, versículo 7. Bendito o varão, varão quer dizer um homem, né? Assim, varão, homem, varoa, mulher. É um termo antigo, arcaico usado. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Versículo 9. Então nós vemos o varão que confia no Senhor e no que Ele diz é bendito, é um bem-aventurado. Agora nós vamos ver uma pessoa que confia no coração. O que o coração é? Versículo 9 fala assim, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, olha só, e perverso. Nós vamos ver a manifestação do coração
do homem, de tudo que há, da maldade humana, nós vamos ver algo que você já ouviu dizer quando o Senhor Jesus foi até a cruz. Certamente você já ouviu dizer que o Senhor Jesus morreu na cruz. E na cruz, o homem teve a oportunidade de revelar o seu coração. Quando ele, o Senhor, esperava, estou pensando no Salmo 69, versículo 20, quando ele esperava por consoladores, o Senhor na cruz esperava por consoladores, mas eles não tinham. Quando ele buscou Deus, pensando no Salmo 22, ele fala assim, Deus meu, por que me desamparaste? Ele foi desamparado por Deus. Ele teve que ser desamparado, porque ele veio aqui para glorificar a Deus. E sabe o que ele queria? Você. Não o que você tem. Às vezes você pode... Eu não sei por que você está aqui essa noite, mas eu sei que ele sabe. Talvez você esteja com um problema de saúde muito sério e agora você está esperando uma cura. Ele pode fazer isso? Ele pode. Talvez você tenha perdido o emprego e você esteja aqui buscando um emprego. Ele pode fazer isso? Ele pode te dar um emprego? Pode te ajudar nas suas decisões? Pode. Mas o que nós estamos falando vai além, essas coisas vão além de coisas temporais. Nós estamos falando de abordando coisas eternas agora. Então, uma pessoa que é descendente de Adão, ele é um pecador, porque Adão pecou. Você acredita nisso? Porque a palavra ensina que Adão desobedeceu. Olha a importância da obediência, por exemplo, aos seus pais. Adão desobedeceu, uma desobediência. O pecado entra no mundo. Quando Satanás desobedeceu, ou se exaltou, ele cai, o pecado não entra no mundo. O pecado vai entrar no mundo quando o homem desobedece, quando ele cai. Então ele desobedece. Olha só, agora vai precisar de fé de novo, hein? Porque a nossa compreensão não vai atingir. Nós somos descendentes de Adão. Então, Adão, Eva teve seus filhos. Por exemplo, voltando, eu sou filho do meu pai, da minha mãe, tenho meus avós, tenho meus bisavós, tenho os tataravós. Chega um momento que eu não sei mais. Só por fé eu chego até Adão. Então, eu sou um descendente de Adão. Um descendente de Adão, o que espera ele, bastante atenção agora, é o lago de fogo. Num determinado momento, o pecador, descendente de Adão, vai ser lançado no lago de fogo. Mas você não precisa ir. Ai, Pise, mas eu vim só buscar um emprego. Pode ser. Muita gente que hoje está empregada, muita gente que está curada, pode ser curada hoje e ir para o lago de fogo. E a decisão sua é aqui hoje agora. O dia da salvação, o dia da sua salvação é aqui e agora. Então, somos descendentes de Adão, nosso coração é enganoso, nós não devemos confiar nesse coração enganoso, porque ele fala assim no final do versículo 9, Jeremias 17, 9. Ele já falou que o coração é enganoso e perverso. Agora ele faz uma pergunta: quem o conhecerá? Quem conhece o seu coração? Porque agora, eu não sei o que cada um está pensando, nós não sabemos. Mas Deus sabe o que passa no seu coração. Deus sabe o que eu posso fazer. Ele sabe o que se passa no meu coração. Então,
o profeta responde. Então ele fala assim: enganoso é o coração, versículo 9, é o coração mais do que todas as coisas e perverso. Quem o conhecerá? Ele responde, ele fala assim: eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Ele conhece o seu coração. E ele sabe que nós não merecemos nada. Nem você, nem eu. Merecemos nada de Deus. Porque ele nos conhece perfeitamente. Isso não é por merecimento. Então a salvação que nós estamos falando não é, aí nós já vemos uma coisa, não é por merecimento, não é por mérito. Hoje o Jonathan estava falando das misericórdias. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Olha que maravilhoso que é isso. Misericórdia, né? É quando eu mereço algo. Lembra uma das explicações, uma das definições? É que quando eu mereço algo, o que é misericórdia? Eu mereço o lago de fogo e ele não dá. Um exemplo, crendo no Senhor Jesus. E a salvação é por graça. Eu estou pensando em Efésios capítulo 8, capítulo 2, versículos 8 e 9, principalmente o 8. Porque pela graça sois salvos. Se você estava lá na denominação X, na denominação onde você costumava ir, e lá estava ensinando que você tem que fazer, além de crer, tem que fazer, tem que perseverar até o fim. Também está indo além do que a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, misericórdia é quando eu mereço e ele não dá. As misericórdias ele não tem fim. Imagine se não fosse um Deus misericordioso. Será que nós estaríamos aqui hoje? E ao mesmo tempo ele é gracioso. Então ele dá o que eu não mereço. A salvação é por graça. Então nós vamos ver uma passagem em que nós vemos esse homem, o Senhor Jesus, que veio, ele era o verbo. Estou pensando no Evangelho de João, capítulo 1, versículos 1, 2 e 3, e fala: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele no princípio, sem ele, nada do que foi feito se fez. No versículo 14, do capítulo 1 do Evangelho de João, ele fala assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo quem é? É o Senhor Jesus. Esse é o Filho eterno de Deus. Eterno só Deus, né? Nós não entendemos isso. Mais uma coisa que nós não entendemos. Eterno não tem começo e não tem fim. Só Deus é eterno. Então nós, como temos nossa limitação, nós não entendemos. Nós cremos. O Senhor Jesus veio a esse mundo, mas ele já existia. Ele fez carne e andou aqui nesse mundo. Um homem segundo os pensamentos de Deus, andando o gozo de Deus. Um homem fazendo, imagine um filho que fazia tudo o que o pai queria que ele fizesse. Imagina o gozo de um pai. Imagina o gozo de Deus vendo esse nasceu, né? Foi colocado numa manjedoura. Ele não nasceu numa manjedoura, ele foi colocado numa manjedoura, esse menino, e todas as escrituras se cumprindo. Imagine só, ele estava na Judéia, estava em Nazaré, na Galiléia, e havia uma profecia que ele viria de Belém, que fica na Judéia. Então Deus, agindo de uma maneira como ele sempre faz, ele controla todos os resultados, vai haver um alistamento. Então, no momento em que Maria estava grávida, porque havia uma profecia que uma virgem ia dar à luz. Então, essa virgem era Maria. Ela, para que o filho dela nascesse na Judéia, tinha que haver, porque eles eram
morava em Nazaré, na Galileia. Então, Deus moveu todas as coisas, assim como Ele está fazendo. Às vezes a gente vê o que está acontecendo no mundo, ou está acontecendo aqui no país, então nós estamos pensando, essa história de ser cristão, mas Deus não está vendo o que está se passando. Não, Deus está vendo tudo o que está se passando, não só aqui nesse país, no mundo. Deus está controlando todas as coisas. Então, esse marido com a sua esposa grávida vão ter que ir os dois até Belém, de onde viria o Salvador, o Messias de Israel, para que ele nascesse ali. Então isso é maravilhoso, porque eu estou dizendo isso porque isso que está acontecendo aqui, que nem esse momento que nós estamos passando juntos aqui, isso não é uma coincidência. Nós cremos que Deus estava agindo. Que história que cada um vai estar contando aqui? Falei assim, puxa, eu não podia ir, mas de repente aconteceu uma coisa com a carteira de um lá que venceu, daí teve que ir fazendo, cancelou toda a viagem, o resto da viagem, e depois, de repente, está aqui hoje. E outras, pessoas que tinham problema no emprego, e depois o Senhor resolveu, em suma, nós estamos aqui. Assim, Deus está cuidando de nós. E está cuidando de você também. Ele trouxe você aqui essa noite para você ouvir o Evangelho. Talvez você já tenha ouvido isso mais do que uma vez. E você não deu aquele passo, fala assim, eu creio. Puxa, meu pai sempre falou para mim, minha mãe falou, mas é hoje. E não precisa, né? Não precisa vir aqui na frente, não precisa fazer nada. Fale com ele onde você estiver. Vamos ler Lucas. Porque hoje o Jonathan estava falando também de esquecimentos. Lucas capítulo 18. Isso, Lucas 18. O Jonathan estava falando de esquecimento e eu estava pensando, puxa vida, a gente esquece, assim, nós vamos ficando mais velhos, nós estamos esquecendo, mas não é só esquecer, não estou enxergando mais direito. Ainda bem que tem oftalmologista aqui. Não é só isso. Nós estamos ficando mais surdos. A gente estava vindo de Rio Preto e minha esposa, às vezes eu não estou ouvindo direito, e minha esposa olhou para mim assim, desesperada, eu dirigindo, ela falou assim, eu ouvi isso. E já olhando para a cara dela, eu pisei no freio. Na hora, estava vindo com o carro, pisei no freio, falei, é perigo. Daí eu olhei de novo, ela falou assim, tem uma caminhonete da polícia embaixo da árvore. Foi aí que eu entendi o que ela estava falando. E daí ela não era caminhonete só de trânsito, tudo, né? E a gente não estava correndo, não tem mais. Sabe quando a pessoa fala, olhei para ela e falei, fiz algo de errado, pisei no freio. Pesei e esperei só, eu falei, agora eu vou apanhar. Então, eu estou dizendo essas coisas porque não é só os olhos. Nós estamos aqui hoje, e pode ser, vou dizer assim, talvez você esteja com os olhos fechados para aquilo que o Senhor Jesus tem para a sua vida. Você pode não estar ouvindo a sua voz, não a voz desse que está falando. Ele pode usar esse que está falando para falar para você. Mas não é a voz desse, é a voz dele. Então, pode ser que não esteja ouvindo. Nós vamos ver uma situação aqui em Lucas 18, em que a pessoa era cega. Imagina, você estivesse aqui ouvindo todo mundo dando risada, mas não vendo os movimentos que eu estou fazendo. Vou dizer assim, eu ouso dizer, você seria uma pessoa só. Tanta gente que está aqui. Você seria uma pessoa só. Assim como o Senhor Jesus andando nesse mundo, era uma pessoa só.
O pecado, imagina, ele andando no lugar onde o pecado está, as pessoas não entendiam. Olha só, vamos ler essa passagem aqui. Capítulo 18, versículo 31. Lucas 18, 31. E tomando consigo os 12, disse-lhes: eis que subimos a Jerusalém, e se cumprirá no Filho do Homem. O Filho do Homem é um título que o Senhor tem. E a gente vê o enfoque do Evangelho em Lucas é apresentando o Senhor como Filho do Homem. Em Mateus, nós sabemos o Rei. Em Marcos ele é o servo ou o profeta. Em João ele é o Filho de Deus. A gente não vê genealogia, já fala que no princípio ele era. Aqui em Lucas a gente vê que a genealogia mostra, prova que ele era um homem. E o Filho do Homem. E ele vem, inclusive, talvez você não saiba, mas o Senhor Jesus vem a esse mundo porque é necessário que ele reine. Nós não estamos esperando ele vir com os seus, nós estamos esperando ele vir para os seus. Espero sinceramente que você esteja dentre esses. Então o Senhor aqui é chamado de Filho do Homem. Versículo 31. Se cumprirá no Filho do Homem tudo o que pelos profetas foi escrito. Ele ia sofrer, o Senhor Jesus ia sofrer. Estou pensando em Isaías, capítulo 52, 14, por exemplo. Ele estava tão desfigurado quando ele foi à cruz. Não é que ele foi pregado à cruz, e às vezes aparece, eles fazem um desenhinho assim, põe uma gotinha de sangue no Senhor aqui, uma coroa de espinhos, assim que não... O Senhor estava desfigurado, ele apanhou muito. O homem estava revelando quem ele era, quem a sua criatura era. Então ele foi até a cruz e ele vai ficar durante 3 horas na presença dos homens e depois 3 horas na presença de Deus. Fez-se treva sobre toda a terra, da hora 6ª à hora 9ª. Então ninguém viu o que se passou. Quando Deus estava tratando no Senhor Jesus, naquele momento na cruz, ninguém viu o que se passou entre Deus e o Cordeiro de Deus. Não era pai ou filho, era o Cordeiro de Deus e o Deus. Então ele não falou assim, pai meu, porque me... Não, ele falou, Deus meu. Não havia, lembra em Êxodo capítulo 12, quando o cordeiro tinha que ser assado ao fogo. O fogo fala de juízo, não podia ser cozido em água, não podia haver algo entre o fogo do juízo e o cordeiro, não podia haver água. Não podia haver algo que diminuísse os sofrimentos, o teor do fogo, a potência do fogo no cordeiro. Por quê? Porque ele queria você em sua presença. Olha, para um pouco. Olha como você é importante para ele. Ele sofreu para ter você. Não vire as costas para isso. Então daqui ele fala assim, no versículo 32, pois há de ser entregue aos gentios, escarnecido, injuriado e cuspido, e havendo-o açoitado, o matarão, e ao 3º dia ressuscitará. Ele fala coisas profundamente, são coisas que poderiam parar e serem elencadas aqui, são coisas profundamente grandiosas que ele ia passar. Sabe o que eles fazem? No versículo 34 fala assim, e eles nada entendiam, nada disso entendiam, e essa palavra lhes era encoberta, não percebendo o que lhes dizia. Eles não entendiam, repito. Então esse homem estava andando aqui, tudo o que ele iria passar na presença de Deus, ele estava passando só. Ele quis ter os 12 com ele, em várias situações. Mas os 12 não entendiam também. Então, depois, ele está indo aqui, ele vai passar por uma cidade amaldiçoada, que era Jericó, nós não vamos entrar nesse assunto, mas ele estava passando, estava nas cercanias, no versículo 35, então, ele vai encontrar uma outra pessoa só. Imagine eu, você, cego, todo mundo falando, rindo, ouvindo as coisas, mas não vendo esse movimento. Eu falo assim para um cego, aquela cortina é preta. Se ele for um cego de nascença, ele sabe que é preto. Se aquela vermelho, ele sabe. Então, esse homem,
no versículo 36, no versículo 35, fala: aconteceu que chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. Aqui fala que é um, em Mateus 20 falam que são dois, mas essa solidão é a mesma deles. Então aqui nós vamos ver, no 36, ele, ouvindo passar a multidão, o cego perguntou o que era aquilo, e eles disseram: a Jesus o Nazareno. Eles colocam Jesus Nazareno como um título daquele que veio lá da Galileia. Não, pode vir alguma coisa boa da Galileia. Então, apesar do Senhor estar fazendo tudo o que ele estava fazendo, os sinais que eram tão importantes para os judeus, eles mesmos que estavam ali, a multidão falaram: está aí, Jesus Nazareno. Versículo 38 fala assim: então clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Imagine só, a oportunidade dele de ter o seu problema resolvido. Vou dizer assim, a oportunidade sua de ter uma eternidade de gozo é hoje. Não é amanhã e nem saindo dessa sala aqui. Então ele clamava. Quando eles estão falando assim, às vezes a gente ouve situações assim no mundo, né? Pode crer, mas não pode muito, né? Não começa a falar muito de Cristo, de sangue. Ai, gente, vai falar de sangue. Eles começaram a repreender, só que era a última oportunidade. Então ele falou mais alto. Mas só que ele não falou assim: Jesus, filho de Davi, Jesus Nazareno. Não, ele fala assim: Jesus, filho de Davi. Porque o reino, o Messias, viria da tribo de Judá, da família de Davi. Então isso era um título que eles entendiam bem o que estava se passando aqui. Filho de Davi. Ele está chamando assim: esse tem direito de ser rei, porque ele é um descendente da família real. O versículo 40 fala assim: então Jesus, parando, mandou que ele o trouxesse. E chegando ele, perguntou-lhe. Fico pensando o seguinte: o Senhor sabia que ele iria clamar. Eu penso no coração do Senhor, porque ele tinha um encontro ali em Jericó, era uma cidade amaldiçoada. Depois, no capítulo 19, nós vamos ver uma outra pessoa, um baixinho que era rico, chamava Zaqueu. Então, o Senhor tinha um encontro ali, naquele lugar, e era esse homem. E o Senhor, eu fico pensando no Senhor passando, ele sabia muito bem que o cego ia falar: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu fico pensando no coração do Senhor. Ele já podia ter atendido na primeira, mas parece que, não sei, né? Parece que ele queria ouvir mais uma vez. E esse cego vai falar e clamar mais, e clamar mais. E o Senhor para. Esse que um dia parou o sol, pensando em Josué, parou o sol e a lua, ele mesmo vai parar. Ele estava indo para Jerusalém para entregar a sua vida, ele para, e depois ele fala assim no 41, dizendo: que queres que eu te faça? E ele disse: Senhor, que eu vejo. 42, e Jesus lhe disse: vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguia-o, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Sempre vem esse pensamento assim: se esse homem, quando o Senhor Jesus fala assim: o que queres que eu te faça? É uma pergunta meio assim, puxa vida, um homem cego, por que ele pergunta assim? Porque ele podia tudo. Esse homem podia ter falado tudo, podia ter pedido tudo. O que queres que eu te faça? Ele falou assim: que eu veja. Pense um pouco no coração do Senhor, se ele tivesse dito assim, quando o Senhor fala assim: que queres que eu te faça? Se ele tivesse respondido assim: Senhor, que eu te veja. Imagine o coração do Senhor ouvindo algo assim: que queres que eu te faça? Ele falou: Senhor, eu quero te ver. Não somente deixar de ser cego, eu quero ver quem é essa pessoa
tão bendita. E talvez você seja assim, metaforicamente, seja um cego. Que maravilhoso se você hoje aqui, nesse dia da salvação, a porta aberta, você dissesse assim: Senhor, eu quero te ver. Os braços desse homem, do Senhor Jesus, estão abertos para você. Então, por outro lado, como o Senhor conhece todas as intenções, os desejos do nosso coração, Ele sabia perfeitamente que esse cego não iria responder que eu te vejo. O Senhor sabia que ele ia responder: o que queres que eu te faça? Que eu vejo. Ele sabia que o cego responderia isso. E nem por isso ele falou: não, ele não fez isso. Não vou curar a sua cegueira porque você deveria ter dito assim: o apreço seu está para aquilo que eu faço e não por aquilo que eu sou para você. Porque muitas vezes, né, nós queremos as recompensas, as bênçãos, as misericórdias, nós queremos isso, né? Muitas vezes nós esquecemos até do dador, da pessoa que dá. Eu quero aquilo, eu quero emprego, eu quero a saúde. Então, e daí, no versículo 43, ele fala assim: e logo, imediatamente, ele não precisou esperar, fazer, ir lá. Por isso que eu falo, aqui hoje, agora é o dia da salvação, não precisou ir lá cumprir uma regra, várias recomendações, precisa ir lá fazer alguma coisa. Não, fala assim: vê. O Senhor Jesus fala assim: vê, a tua fé te curou, a tua fé te salvou, a mesma palavra. E logo, né, imediatamente, ele viu e seguiu. Ninguém falou para esse homem: escuta, você era cego, agora você foi curado, agora você tem que seguir o Senhor Jesus. Ninguém precisou falar isso para ele. Tampouco eu preciso falar isso para você. Esse homem viu aquele que tinha curado. Existia alguém mais importante do que essa pessoa para ele? Existe, hoje pode ter alguém ou algo mais importante para você, mas esse Senhor Jesus pode tomar esse lugar na sua vida. Esse vácuo, esse buraco que há na sua vida, que não é completado com nada, a não ser por essa pessoa que se chama Jesus Cristo. Então, ele seguia, e eu fico pensou se alguém fala assim para ele: você está chamando de Jesus aí, mas ele é um farsante. Imagine o que o cego iria falar: olha, eu não sei o que ele é para você, mas para mim, ele é meu Salvador. Ele foi a pessoa que me curou. Então, hoje, nós ouvimos muito, porque depois esse homem vai até a cruz, vai ser crucificado, vai ser morto, né, cuspido, como ele falou que iria acontecer. O Senhor falou que iria acontecer. Depois, então, como eu já disse, ele foi sepultado, ressuscitou, foi elevado ao céu. E agora? Agora ele vem nos buscar. Eu estou incluindo você, porque eu creio que você possa dar esse passo aqui essa noite. Nós temos ouvido que ele vem nos buscar a qualquer momento. E porque ele fala também em João 14, Evangelho de João, capítulo 14, ele fala algo ali aos seus discípulos. Ele já tinha prometido isso. Evangelho de João, capítulo 14, ele fala assim, versículo 3. 14, versículo 3. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. O Senhor Jesus mesmo falou que vem.
O apóstolo Paulo falou: o Senhor descerá do céu, Ele vem nos buscar. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Nós que ficarmos vivos seremos arrebatados. Nós, os que ficarmos vivos. Ontem faleceu uma irmã numa assembleia lá em Belo Horizonte. Ela estava doente e ontem ela passou para a presença do Senhor. Assim, uma tristeza muito grande do marido, né? Claro, dos irmãos também. E essa irmã vai ressuscitar. Se o Senhor vier agora, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Nós que ficarmos vivos seremos arrebatados e juntamente a encontrar o Senhor Jesus nos ares. Não na terra, nos ares. Essa irmã, o consolo do irmão é saber que essa irmã, a sua esposa, está na presença do Senhor e ela vai ter seu corpo ressuscitado também. Não um novo corpo, nós sabemos, vai ser ressuscitado. Existem muitas coisas que têm sido ditas a respeito da vinda do Senhor, da postergação, de que vai demorar ou que já foi. Eu ia entrar nesse assunto aqui, mas o nosso tempo já deu. Então, o que nós vimos? Nós temos que crer no que Deus disse. Isso é fé. A fé está linkada, está ligada à palavra de Deus. Nós vimos coisas que estão escritas que a nossa capacidade intelectual não consegue absorver. O homem foi feito do pó da terra. E a mulher? A mulher foi feita da costela desse homem. Tem que crer. Não tem jeito. Ah, mas como não tem jeito? Isso nós deixamos. Então nós cremos. E depois nós vimos essa pessoa andando nesse mundo aqui só, mas 100% de comunhão com Deus. Tudo que ele fazia, cada pensamento, cada ato, ele fazia para a glória de seu Deus, seu Pai. E ele vai até a cruz para consumar uma obra que glorificou esse Deus e pode salvar você. Salvou muitos, se você crer no poder dessa obra. Derramou seu sangue por você. E nós vimos então que hoje ele não está na cruz. Ele foi sepultado, ressuscitou, foi elevado e ele vem a qualquer momento nos buscar. E é isso que nós estamos esperando. Nós não estamos esperando mudanças. Ah, mas será que o Senhor não vai mudar esse país para ficar um país melhor, um mundo melhor, para que daí ele possa ser recebido com o braço... Não está esperando nada disso, não esperamos nada. O justo viverá por fé. Nós não buscamos sinais, nós esperamos a Ele. É claro que nós estamos vendo sinais do que vai acontecer, dessa vinda do Senhor com os seus. É assim como se fosse Alguém deu um exemplo mais ou menos assim. Ele morava numa cidadezinha, um bairro, e que para chegar naquele bairro lá não tinha placa nenhuma. Só que para uma cidade mais próxima, quando ele via a placa assim, dizendo assim, cidade de Ipuã, a 50 quilômetros, ele já sabia que essa cidadezinha sem placa estava próximo, o lugar onde ele morava, esse bairro onde ele morava. Então nós temos visto muitos indicativos de que a vinda do Senhor com os seus está próxima. Mas a vinda do Senhor para os seus não tem um indicativo. Esse mundo não vai ver. Então eu queria deixar esses pensamentos e fazer esse convite a você. Você crê no Senhor Jesus, Ele ama você, entregou sua vida. E que Ele possa produzir um desejo no seu coração de você poder dizer assim, eu quero te ver, Senhor Jesus. Podemos dar graça? Bendito Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo, Deus e Pai de todo aquele que crê em Jesus como seu Salvador. Nós agradecemos pela anunciação desse Evangelho. Nós pedimos, se tem alguém aqui que ainda não crê no Senhor Jesus, que hoje seja o dia da salvação. E que possam estar com muitos nesse gozo
desse momento de estarmos face a face com esse que provou o seu amor. Assim, nós te damos graças por todas as reuniões nesse dia. Pedimos agora pelo retorno aos lares e os lugares onde iremos dormir. Pedimos que tu guardes a cada um, possa livrar de todos os perigos da estrada e dos incidentes também, se assim for possível. Te damos graças por tudo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.